Nosso convidado do Falando Nisso de hoje é o advogado Marcos Feitosa. Dr. Marcos é advogado formado pela Universidade Federal da Paraíba, onde também fez graduação em Ciências Contábeis, com mestrado em Direito pela PUC. Atualmente ele é professor do IBET, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, é uma autoridade na área de Direito Tributário. E ele está aqui para conversar conosco sobre quais são os desafios dos tributos, né, dos impostos, do próprio direito tributário no nosso país, que está aí navegando, como eu mencionei ainda há pouco, nessa tempestade, nesse mar revolto de uma tentativa de 40 anos para uma reforma tributária. E aí a gente vai falar sobre tendências, utilização da tecnologia. Eu não vou perder tempo dizendo com o que ele vai conversar com a gente, para a gente poder ganhar tempo ouvindo o nosso convidado. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo seu tempo, por dividir conosco suas dicas. Bem-vindo ao Falando Nisso. Obrigado, Maia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouco de um direito que muitas vezes se coloca de forma tão complexa. Muito por conta da dificuldade, de fato, no manuseio, no trato com o direito tributário. E sempre quando vem mudanças de governo, questões envolvendo a arrecadação tributária, sempre é posto em xeque no sentido para saber se de fato nós pagamos um tributo justo e correto, tanto do ponto de vista do Estado, que nos cobra, quanto do ponto de vista do contribuinte, que no caso tem que dar a sua contribuição para que o Estado se mantenha para atingir suas finalidades essenciais. É uma preocupação e uma pedra no sapato recorrente, né, do Brasil. As pessoas sempre falam, o Brasil é o país que mais cobra impostos, que mais arrecada em tributos, é o que pior aplica, é o que é menos transparente. Isso causa uma tensão entre empresas, governo, entre instituições, uma segurança, inclusive, em relação a quem quer investir no nosso país, né? Quer dizer, nos atrapalha sobre todos os aspectos. Ainda bem que nós temos excelentes advogados como você para trazer luz e um pouco de tranquilidade a nós que somos cidadãos e também aos empresários. Qual é o maior desafio do Brasil hoje quando se trata do direito tributário, doutor Marcos? Simplificação. Esse é o nome que nós buscamos sempre no direito tributário, é simplificar a nossa legislação tributária, seja em todos os ambientes, estadual, federal, e municipal e distrital. E, de fato, nós perdemos muito tempo hoje em dia no Brasil calculando o tributo, dando cumprimento a obrigações acessórias exigidas pelos entes tributantes, que são corretas no caso das suas exigências, mas elas se tornam complexas diante da modernização das informações. E, de fato, um sistema mais simples, ela traz mais otimização para as empresas, inclusive para as pessoas físicas também no seu agir no dia a dia, e traz mais segurança no ambiente de negócio como um todo, que tanto é necessário no nosso país. Como que se chega a isso? Vamos lá, trazendo reformas no âmbito tributário. Hoje em dia, existem duas reformas no Congresso Nacional. Uma que está tramitando junto à Câmara dos Deputados e outra no Senado. A PEC 45, a PEC 110. Essas duas reformas que estão postas para apreciação, inclusive estão sendo trabalhadas pela nova gestão do governo federal, ela busca, sim, trazer uma simplificação ao nosso sistema tributário. Já houve muito debate, como eu lhe falei no início, se fala em reforma tributária no Brasil há 40 anos. Inacreditável. É inacreditável. Para vocês terem uma ideia, a grande preocupação que nós temos é de fazer uma reforma tributária adequada, sim, que traga simplificação ao nosso sistema, mas também que evite uma litigiosidade de forma demasiada. E aí onde está o grande X da questão. Se nós poderemos, de fato, fazer isso acontecer na nossa realidade atual. Porque, só para você ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, dependendo do tipo de análise, ele passa, às vezes, 20 anos para definir fato gerador de um tributo, como aconteceu com o ICMS. Ele passou 20 anos para determinar conceitos do que é uma operação de circulação de mercadorias. E esse é o grande problema que nós podemos enfrentar, a alta judicialização, uma possível reforma que traga simplificação. Mas, com uma reforma bem trabalhada e bem debatida, ela pode, sim, de fato, atingir esse objetivo. E a gente escuta falar há tanto tempo de reforma tributária e a gente sente que, por mais que se fale, por tanto tempo que se passou, não é prioridade, né? Parece que isso não é importante, parece que isso não interessa que isso aconteça no nosso país. Enquanto isso, as empresas, os modelos de negócios, as atuações, o cidadão,
vai navegando nesse mar que a gente não sabe onde que vai dar. É verdade, Maia. Realmente é muito preocupante hoje o nível de complexidade que o direito tributário, no caso, chegou. E principalmente quando o direito tributário fala em relação ao tributo em si. Porque, de fato, nós temos vários tributos no Brasil. São quantos, hein, hoje? Olha, para você ter ideia... 50. Eu acertei? É por aí, Maia. Olha, eu fiquei pensando... É um pouco mais. É um pouco mais, né? 50, vamos dizer que 54. Isso fora, isso que a gente pode nomear, porque tem uns que são embutidos que a gente paga e nem sabe... Que a gente sabe, né? que isso daí se chama de tributação indireta. Sim. Que é um dos grandes gargalos da nossa reforma tributária. Porque hoje em dia, quando você vai consumir qualquer produto, você tem um imposto que está lá embutido. E, claro, uma reforma que foi feita anteriormente, para dar uma conscientização à população, inclusive eu falava isso muito em sala de aula, e trago isso de exemplo para meus alunos. Olha, quando vocês comprarem alguma coisa, pegue o cupom fiscal, a nota fiscal, lá vai estar o tributo médio que você está pagando. Isso sou eu na vida, eu olho, você acredita? Pronto, então você já teve contato. Essa legislação ela veio desde 2016. Então é muito bom nós termos consciência de quanto nós pagamos sobre cada produto que nós consumimos no nosso dia a dia, desde um pão, a gasolina, uma passagem aérea, um serviço que você toma junto a um advogado, junto a um médico. Não tem equidade fiscal, né? Quando a gente fala sobre isso... Não tem, é porque a nossa carga tributária ela é muito alta em todos os aspectos. Países do primeiro mundo, vamos dizer assim, eles tributam de forma maior o quê? A renda e o patrimônio. E, no caso, o consumo e a industrialização é uma tributação diminuta para fomentar a economia, no caso, e desenvolver mais as empresas. No Brasil, não. Nós tributamos de forma alta, tanto a renda, no caso, o patrimônio, tanto o consumo quanto a industrialização. E aí causa essa grande divergência do nosso país para o restante do mundo. A gente fica sujeito também à regulamentação internacional. Como é que se trata disso? Por exemplo, a gente fala muito de tecnologia para o gerenciamento de impostos, né? E aí eu estou misturando dois assuntos, eu sei. É porque eu pensei quando a gente pensa globalmente, e o país... Pode até cortar para mim, para eu explicar melhor para o nosso telespectador, internauta. Quando a gente vive num mundo hoje que já foi globalizado faz tempo, e o Brasil, ele abriu um pouco, né, essa janela, ainda são nichos, para o mercado internacional, e o mercado internacional já olha para a gente de um modo, afinal de contas, é um país gigante, que poderia mas poderia ser mais ainda cheio de oportunidades se não fosse essa carga horária tributária. Eu queria que você falasse sobre o uso de tecnologia para essa questão de gerenciamento de tributos e queria que você falasse sobre essa regulamentação internacional. Em que página a gente está? Pronto. A partir de 2015, nós começamos a vigorar o nosso novo padrão de contabilidade. É uma forma de nós, Brasil, nos aproximarmos dos modelos contábeis mundiais. Quer dizer, qualquer investidor no mundo, ao analisar uma empresa, vai verificar da mesma forma as mesmas normas contábeis que ele tem aplicadas também no país de origem deles. Então, isso traz mais segurança, um ambiente mais favorável ao negócio. Sim. A grande questão é que no Brasil, você tem um período de transição. Nós tínhamos uma lei contábil que ainda está em vigor, mas bastante alterada, de 77. Passou por alterações e hoje chegou, no caso, o novo modelo contábil. Isso é muito importante para o nosso país. E, de fato, ela vem sendo aplicada. Do ponto de vista de fiscalização, de análise de informação, o fisco, a meu ver, no âmbito federal, e creio eu também que em todos os âmbitos, estadual, municipal, distrital, são os mais modernos do mundo em termos de informações. Porque hoje em dia, toda e qualquer obrigação acessória que se dá cumprimento a esses entes tributantes são todos feitos por meio de sistemas de tecnologia. E sistemas bastante aprimorados. Hoje em dia nós temos nota fiscal eletrônica, nós temos hoje escrituração fiscal contábil digital, escrituração fiscal digital. Quer dizer, toda e qualquer declaração que eu encaminho diretamente à União, Estado, município, ele sempre vai por meio digital e de um formato de padrões que eles exigem previamente. Então, nós estamos muito além do que vários países do mundo. Imagino eu que nós temos... A gente referência em quantidade de tributos e referência em informação tributária. Exatamente. Ambos interessam ao governo. Exatamente, Maia. Eu não sei lhe dizer se isso é bom ou é ruim. É ruim, no caso, porque são muitas obrigações. Nós temos várias declarações a serem encaminhadas dia a dia,
aos entes tributantes, para fins de acompanhamento e fiscalização. Então, isso traz muita dificuldade, no caso, traz muito investimento em tecnologia por parte dos empresários. A questão é, se você tem uma grande empresa, você tem uma boa quantidade para investir. Se você tem uma pequena empresa, o investimento, a capacidade de investimento em tecnologia já diminui bastante. E isso pode criar uma dificuldade mais ainda para o pequeno empresário. Foi-se o tempo em que, para criar a empresa, você precisava ter as pessoas que iam realizar o trabalho, um contador, um gerente administrativo. Faz muito tempo que não é assim. Hoje em dia, você tem que ter um advogado da área tributária. Porque, senão, qualquer erro que você comete, ou qualquer atalho que você acha que vai ser mais rápido, isso pode resultar em prejuízo, pode inviabilizar o seu negócio, muita coisa pode acontecer. Queria até que você desse dicas para o empresário, principalmente. O Brasil é mantido por 80% dos pequenos e médios empresários, né? Dos micro e pequenos. Aí vem os médios e vem os grandes, mas não tem moleza para nenhum desses nichos quando se trata disso. É necessário estar atento e forte, né? Sempre, Maia. Eu digo o seguinte, uma dica essencial que eu dou ao empresário, seja amigo e parceiro do seu contador. Tenha uma boa equipe de contabilidade. E, claro, sempre tome informações junto a um advogado que, de fato, tenha conhecimento na área. É extremamente importante o investimento em tecnologia e em contabilidade, em equipe contábil nas empresas no seu dia a dia. Porque se você não se adequar a essa realidade, você vai trazer muitos problemas. E, de fato, qualquer tipo de problema que você pode trazer para a sua empresa é prejuízo ao seu negócio. Até Cristo falou, dá de César o que é de César, né? Quando ele foi questionado sobre os tributos. Né? O problema é que eu acho que quanto mais atalhos se procura, mais problema você pode ter. Né? Porque não tem atalho, tem uma forma de fazer. Aí eu acho que a tecnologia traz isso quando ela organiza em framework, quando ela traz os dados, quando ela sabe o tanto de imposto que você está pagando, com o tipo de empresa que você tem, se está compatível. Aí eu acho que fica um design mesmo nessa área que os tributos, eles são uma das coisas importantes, não são apenas os tributos, né? Mas quando está organizado, que entra a tecnologia, que entra bons profissionais, bons advogados, fica mais fluido e mais seguro, não é, doutor Marcos? Com certeza. Para você ter uma ideia, hoje em dia tem empresas que trabalham com a quantidade de produtos que podem passar de 20 mil itens. Uau. 25 mil itens cadastrados. E você tem um tratamento tributário diverso para vários grupos de produtos. Imaginemos que você tem um tratamento para 1.000 produtos. E aí tem um tratamento tributário específico. Outros 3.000, outro tratamento tributário específico. Então, sistema de informação, trabalhando juntamente com a equipe contábil, juntamente com advogado, é extremamente importante no dia a dia da empresa. Você não pode abrir mão disso. De fato, é relevante no caso e tem que ter essa preocupação. É a saúde da empresa, a saúde financeira, né? A saúde da empresa passa pela saúde contábil, a saúde tributária. Eu elenquei algumas coisas aqui que eu imagino, e aí eu vou ouvir você que é da área, o doutor na área, quais são os desafios do direito tributário no Brasil. Eu falei, vou conversar com o doutor Marcos, e aí tem algumas coisas que eu acho que é importante dizer, e eu queria que você, não precisa você falar de todos, mas desses aqui que eu elenquei, você me corrija se eu estiver errada, qual o que a gente tem que dar mais atenção? Complexidade do sistema tributário, você já falou até sobre isso, litigância tributária, né, que é um problema comum no Brasil, né, um grande número de disputas tributárias em andamento. Carga tributária elevada, a gente um pouco já falou sobre isso. Ausência de reforma tributária, a gente abriu a entrevista falando sobre isso. Evasão fiscal. Maia, infelizmente ocorre evasão fiscal. Vou começar por ela. Tá? Infelizmente ocorre. Às vezes até... No Brasil é muito comum. E ocorre, às vezes, por desconhecimento por parte do empresário e, às vezes, com conhecimento por parte do empresário ou então da pessoa física. Mas creio eu que hoje em dia, cada dia que se passa, se torna muito mais difícil você andar fora da linha. Sim. Tendo em vista... Não é uma opção. Não é uma opção. Não deve ser uma opção, porque vai custar muito mais caro. Sim, para você ter uma ideia, a multa mínima, caso você seja autuado por evasão fiscal, é 75% em média. Com esse nível de gerenciamento que existe, que você disse que o Brasil é um dos que melhor faz no mundo, é um modelo, né? Quer dizer, não tem como, gente.
Isso é uma coisa que tem que ser discutida em todos os níveis e instâncias. Não dá para ter atalho nisso. Com certeza, Maia. Você tem que buscar, de fato, dar o devido cumprimento à lei. Agora, é claro, quando você me indaga, não é falando de evasão, mas falando de elisão fiscal. Toda e qualquer empresa vai buscar, no caso, otimizar o seu pagamento de tributos. E a lei fiscal, de fato, ela é complexa e cabe interpretações. E aí, quando você vai para a linha de interpretação que a gente fala de planejamento tributário, e aí não é a hora do planejamento tributário, você pode sim buscar posicionamentos legais. O que você está me dizendo, o que eu estou entendendo é, nós achamos que é muito tributo, são muitos mesmo, e a gente está dizendo, não é para você não questionar, porque existem formas de você questionar, para isso que existe o direito tributário. Exatamente, né? Porque ele vai trazer segurança tanto no agir do contribuinte, quanto também no atuar, no caso dos entes tributantes. É uma garantia que é dada a ambas as partes. Tanto é que o direito tributário ele parte da Constituição Federal. Ele parte da Constituição Federal e depois vai ser dado todo o regramento necessário à prática, no caso, da apuração tributária, do pagamento do tributo, como é que você vai dar essa relação entre fisco e contribuinte. Mas tudo isso vem da Constituição Federal. E, de fato, são vários artigos constitucionais que delimitam todo esse agir. E extremamente relevantes a Constituição Federal no dia a dia do direito tributário. Sobre a litigância, a questão da incerteza para as empresas em relação aos passivos tributários, por causa desse congestionamento de processos, isso também termina atrasando a vida das empresas, né? A nossa vida. Verdade. Eu vou lhe dizer o seguinte, experiência que eu tive em órgão julgador. Eu já tive a oportunidade de atuar tanto no Conselho de Contribuintes do município de Teresina, como também no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CAF, que é o local onde se julga os processos administrativos tributários no âmbito federal. Eu passei 3 anos lá, e o que eu pude observar? De fato, é uma litigiosidade imensa no nosso país. Para você ter uma ideia, quando eu estava lá, nós tínhamos cobranças mensais para poder julgar processos. E, de fato, é uma preocupação no caso da Receita Federal, em dar uma satisfação ao contribuinte, para que esse processo não se alargasse durante muito tempo. E lá tinha em torno um estoque de 650 bilhões de reais de processos, no caso, em litígio, aguardando o posicionamento por parte do órgão julgador da Receita Federal. É contraditório, né, quando a gente diz que é o país que, ao mesmo tempo que ele tributa muito, né, que ele tem muitos impostos, ele consegue ter uma fiscalização que é necessária, né? Para fazer tudo acontecer. Eu te falei que 2 coisas que o Brasil faz bem, que é uma referência, e ao mesmo tempo ele não agiliza. Exatamente, é contraditório, mas há uma tentativa muito grande por parte da administração tributária. Isso eu posso, de fato, falar, porque quando eu estava lá, no que depende de vocês, sim, mas no que depende dos processos... Não, aí tem um trâmite realmente burocrático, a complexidade da legislação para você, no caso, estudar, compreender a temática, de fato é complexo. Para você ter uma ideia, eu vou citar um exemplo somente de uma situação que estava posta no Conselho de Contribuintes da União Federal, que é o CAF, sim. Era a questão de definir se a Crocs, no caso, era uma sandália ou um sapato fechado. Não acredito. Sim, porque dependendo da classificação fiscal, ela iria pagar ou 10% de IPI ou iria pagar, no caso, 5%. Aí, então, decidiu que era uma coisa mais barata, né? A sandália mais barata é a de aberta ou a fechada? É aberta. Nunca mais eu compro sandália fechada na minha vida. É aberta, para fim de tributação. Mas... Atenção, se você vai botar um negócio de sandálias, de calçados, tudo aberto, gente. Nada fechado, porque é só o dobro do imposto, né? Essa dica foi boa, viu? Foi muito boa. E os tributos, na verdade, eles impactam a vida do cidadão, né? A redução de renda disponível, né? Claro. Afeta totalmente, né? O trabalhador comum, no dia a dia, ele sofre retenção do imposto de renda. Quando ele passa da faixa de isenção, gente. É um valor considerado. É um valor... Quem é modelo nessa área, no mundo, que é bem resolvido? Bem resolvido, creio eu que ninguém no mundo é bem resolvido. Porque todo cidadão reclama da alta carga tributária. Todo mundo reclama, né? Sim, claro. Aumento de custos de bens e serviços, né? Os tributos são muitas vezes embutidos no preço de bens e serviços, né? Que a gente estava falando. Sempre são, na verdade. Então, de novo, é a gente que paga o preço. A limitação do poder de compra, né?
com aumento de custos de bens e serviços. Claro, termina você comprando menos, consumindo menos. Exatamente, porque se você tem uma carga tributária mais elevada, você tem menos dinheiro no seu bolso disponível para você, no caso, consumir. E aí, quando você tem menos dinheiro no bolso para consumir, você, no caso, deixa de comprar produtos A que estarão... limitação do poder de compra. Se eu for botar um negócio, aí eu digo assim, doutor Marcos, eu quero botar um negócio, quero fazer um investimento, qual o segmento que é menos tributado? É um restaurante? É uma sapataria? É uma lanchonete? Não vou nem botar lanchonete com restaurante, porque claramente a lanchonete é menos. Mas qual é o segmento menos tributado? Ou não interessa o segmento, os tributos vêm, vrá. Não interessa o segmento. Então nem serviu. Eu estava pensando que você ia dar uma dica igual a da sandália aberta. Não interessa o segmento. Todos os segmentos têm uma carga tributária, a meu ver, impactante. Tá? É impactante porque eu vejo que o tributo no Brasil como um todo, a tributação no Brasil como um todo, ela de fato ela é elevada. Há boas intenções, há tentativas de melhorar esse sistema e diminuir o produto. A arrecadação tributária no sentido de possibilitar que o contribuinte consiga ter mais disponibilidade financeira para fazer novos investimentos. Só que hoje em dia, qualquer ramo que você vá, a tributação em média, vou lhe dizer que uma tributação em média que você vai ter é em torno de 10% a 12% da sua receita. É muito. É muito. Isso significa um incentivo à informalidade. Sim. Mas também há tentativas do governo de diminuir. Quando ele institui o MEI, é para trazer da informalidade, que é o microempreendedor individual, é tirar da informalidade aquela pessoa que não estava contribuindo com a Previdência. Que tirar a pessoa que estava na informalidade pagando nada e botar ela para pagar alguma coisa. E para que tenha algum direito, caso venha ter algum acidente, caso ela venha a falecer. Isso foi que demora para burro para receber essas coisas. E tem gente que recebe em outra vida. Se eu acreditasse em outra vida, seria em outra vida. Às vezes demora, mas há uma tendência de diminuição da burocracia. A distribuição desigual de renda também, eu acho que impacta muito, né? Sim, para o cidadão. Principalmente para... Acho não, tenho certeza. Principalmente para a população de baixa renda. Inclusive, é uma das possibilidades de alteração da legislação tributária. Eu vejo isso como correto. Agora, é como trazer, diminuir o impacto, no caso, do consumo para a população de baixa renda. Há estudos e estabelecer-se um cashback. Vamos imaginar, porque o imposto que eu pago ao consumir, ao comprar um arroz, ao comprar um feijão, claro, boa parte desses produtos eles são isentos, mas imagina um óleo de cozinha, comprar um biscoito. Se eu comprar, eu vou pagar o mesmo tributo que uma pessoa de baixa renda irá pagar também. E como é que eu vou tentar tirar, no caso, esse tributo que eu entendo como que deve ser, afeta bastante a população de baixa renda? O governo está estudando a possibilidade de instituir um cashback. Importante isso, de devolver esse tributo que ele paga para o cidadão de baixa renda para que ele possa voltar depois e consumir novos produtos. Isso dentro da reforma tributária, não. Algo... Eles estão querendo colocar dentro do projeto de reforma tributária. Paralelo? Eles estão tentando fazer isso dentro da reforma tributária. Se não conseguirem, creio eu que eles vão por meio de projeto de lei. Que é possível se fazer. A outra coisa que a gente já falou aqui é o investimento em serviços públicos. Já impactaria a vida do cidadão se o que ela paga fosse realmente 100% investido em serviços públicos, porque o objetivo do tributo primordial é ter esse investimento. Exatamente. Quando o cidadão paga o tributo, no caso, ele está simplesmente abdicando de uma parcela da sua riqueza. E ele está bancando alguma coisa, uma escola, um hospital, um calçamento, um parque, etc. Ele banca uma parcela ele tira uma parcela da sua riqueza e entrega ao Estado para que o Estado faça frente à segurança, educação, saúde. Cidadão podia cobrar, né? Igual o Estado cobra quando não paga, o cidadão poder cobrar quando não é investido. É um dever do cidadão cobrar. Ele tem um direito de cobrar. Infelizmente, muitas vezes não é atendido, mas... Nunca é atendido. Infelizmente. Mas em países do primeiro mundo, vou lhe dizer aqui, por acaso, um caso da Dinamarca, a tributação em média, lá em torno de 45%, paga uma média de imposto de renda líquida mais elevada, 27,5%. Só que se paga 45% sobre a renda, mas ele tem qualidade de vida. Exatamente. Né? Você sabe, você mora num lugar melhor, né? Com estrutura. Por isso que eu falei, quem é que mais tem carga tributária para a gente encerrar no mundo? No mundo, Dinamarca é um dos que tem, Suécia também. 24,5, né? Não, vamos lá, Dinamarca é 45%. 45%, Suécia está em torno de 48%. Mas você trocaria o Brasil
por esses lugares? Não, porque eu adoro meu país. Eu adoro o lugar onde eu moro. Aí, a condição fosse só a questão do tributo, a gente trocaria. Com certeza, né? com certeza. A gente trocaria. Não sei como se constrói esses lugares assim, né? De cidadãos conscientes, de tributação que é grande, mas eles, né? Você não vê uma manifestação contra isso, né? Isso, mas vira e mexe, Maia. É o seguinte, no nosso país, a gente paga uma carga tributária elevada, a gente só tem que buscar que ela chegue até o destino correto. Creio eu que essa é a grande reivindicação da população como um todo. A gente não tem cultura para isso, assim, a nossa formação, né? Isso não é discutido nas escolas, nas universidades, isso não é discutido na mesa na hora do jantar com os amigos, isso não é discutido nas empresas. Isso foi sempre um assunto alheio, sempre se pagou e agora, de uns anos para cá, acho que de uns 20 anos, talvez, isso passou a ser recorrente, até porque a reforma tributária está há 40 anos e não acontece. Exatamente. Passou a ser recorrente por quê? Porque o tamanho do nosso Estado cresceu. Verdade. O tamanho do nosso Estado cresceu. E para ele crescendo, necessariamente ele precisa de mais receita. 3 dicas para o empresário para a gente encerrar. Toda hora eu digo que vou encerrar, mas com você é impossível, porque a entrevista está tão boa, né, gente? 3 dicas para o empresário. Tem uma boa equipe de contabilidade. Ok. Tem uma boa assessoria jurídica. Ok. E, no caso, ouse sempre. Ouse. Mesmo com a carga tributária alta, não deixe de ousar. Não deixe de ousar. Porque você acredita que ela vai sair um dia? Sim, com certeza. A gente não sabe se vai estar vivo, né? Claro, mas ela vai sair. Ela sai aos poucos no Brasil. Doutor Marcos, muito obrigada pela entrevista. Eu, por mim, falava mais desse assunto, porque eu acho que é tão envolvente e mexe com a vida de todos nós. Não tem uma pessoa nesse país, a criança, quando ela nasce, o pai dela já está pagando imposto por ela. Exatamente. Na barriga da mãe, já está pagando imposto por ela. Então, assim, é inerente às nossas vidas. E ter um advogado do seu nível, da sua qualidade, da sua franqueza e, ao mesmo tempo, da sua tranquilidade, é muito importante, eu acho, assim, porque transforma a nossa revolta em estratégia, no sentido de que somos revoltados, sim, mas o que a gente faz com isso? Né? Vamos fazer desse limão uma limonada? Ser correto, fazer as coisas, judicializar quando for necessário, né? Quando fizer sentido, não deixar de se posicionar. Então, assim, é por isso que é bom conversar com você. Se é bom entrevistar você, imagina ser sua cliente. Muito obrigado, Maia, pelas palavras. E estou aqui precisando de qualquer dúvida, coloco à disposição. Obrigada. Você continua aqui conosco.